Olá, galerinha! Eu sou a Ana Caroline Rocha, graduanda em Licenciatura em Química pelo IFCE Campus Aracati. Estou cursando a disciplina de Fundamentos de Política para a Educação, ministrada pelo professor Ítalo. Este vídeo tem por objetivo apresentar a ideia de política na Grécia Clássica, a partir dos conceitos de Aristóteles e o pluralismo do bem, juntamente com a contribuição que o conceito de política deste autor oferece nos dias atuais. Aristóteles nasceu em Macedônia 384 a.C. e faleceu em Atenas 322 a.C. Foi um filósofo grego durante o período clássico na Grécia Antiga, fundador da escola peripatética e do Liceu, além de ter sido aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. Elaborou um sistema filosófico que abordou sobre praticamente todos os assuntos existentes. Na filosofia aristotélica, a política é a ciência que tem por objetivo a felicidade humana e divide-se em ética, que se preocupa com a felicidade individual do homem na polis, e na política propriamente dita, que se preocupa com a felicidade coletiva na polis. O Aristóteles tem uma obra chamada Política, na qual ele critica a teoria política de Platão. A teoria política de Aristóteles queria criar é para o bem comum, mas só que esse homem comum que Aristóteles está se referindo em sua obra é um homem que tenha posses, tenha propriedades, renda suficiente para dar ócio a ele. Esse ócio é para o homem estudar, ser uma pessoa bem instruída, pois na visão de Aristóteles, só um cidadão que tenha posses, possibilite ócio, tenha compreensão da realidade, pode participar da atividade política. O Aristóteles defende a ideia que o homem é um animal político, o que significa dizer que nós teríamos uma inclinação natural para viver em sociedade. Nós somos animais gregários. Dentro desta perspectiva, ele diz que nós já nascemos dentro de uma comunidade política, que é a família. A família seria, então, a primeira comunidade política com a qual teríamos contato. A função da família seria a perpetuação da espécie, a sobrevivência dos seus integrantes. Mais tarde, com uma questão de necessidade de segurança, as famílias se uniriam e formariam as tribos. As tribos garantiriam a segurança, mas nós precisaríamos de mais. Por isso, as tribos iriam se unir até formar a polis. Na concepção aristotélica, a polis então parece como um resultado de um processo de evolução natural das comunidades humanas. As famílias garantem a sobrevivência, as tribos a segurança e a polis garante o bem viver. Em outras palavras, além da sobrevivência e da segurança, a polis existe para a educação, lazer e, em suma, uma boa qualidade de vida. Outra teoria política que surge dentro do pensamento de Aristóteles é a teoria das formas de governo. Nesta teoria, o Aristóteles trabalha com dois critérios. O critério quantitativo, onde você classifica as formas de governos pela quantidade de pessoas que participam do governo, e o critério qualitativo, onde você analisa se os governantes governam pensando no bem comum ou se eles governam pensando apenas em interesses particulares. Dentro dessa ideia, o Aristóteles pensou da seguinte maneira: quando eu tenho um governo de uma única pessoa, eu tenho uma monarquia ou uma tirania. Já se eu tenho um governo de poucas pessoas, que seria no caso os ricos, eu teria a aristocracia ou a oligarquia. Já se eu tenho um governo de muitos, que seriam no caso os pobres, eu teria uma politeia ou uma democracia. Agora, como eu posso diferenciar esses tipos de governo? Aí entra o critério qualitativo. Se eu sou o único governante e eu governo o bem de todos, então eu sou um monarca. Mas se eu governo exclusivamente nos meus interesses,
eu sou um tirano. Se nós somos duas pessoas que governam e nós governamos para o bem comum, nosso governo é uma aristocracia. Por outro lado, se nós somos poucos que governam e nós governamos apenas em nós, no caso dos ricos, o nosso governo é uma oligarquia. A mesma regra vale para os outros. Caso se os pobres, que são muitos, governam pensando no bem de todos, o governo é uma politeia. Caso contrário, quando os pobres governam pensando apenas neles mesmos, então temos uma democracia. Isso nos leva à seguinte consideração: que a tirania, a oligarquia e a democracia seriam formas corrompidas da monarquia, aristocracia e da politeia. O que nós percebemos aí é que existe uma visão idealizada da política na visão aristotélica. A política para Aristóteles é a arte de gerar um bem comum. A contribuição que o conceito de política de Aristóteles oferece aos nossos dias é que, se a ética está preocupada com a felicidade individual do homem, a política se preocupa com a felicidade coletiva da polis. Deste modo, é tarefa da política investigar e descobrir quais são as formas de governo e as instituições capazes de assegurar a felicidade coletiva. Trata-se, portanto, de investigar a constituição da cidade.